Sobre esses vídeos, essas informações, é a realidade que nós precisamos hoje. Nós estamos passando por transformações que ninguém está entendendo, a população em geral, ok? É muita desinformação, é muita retaliação e muitas circunstâncias que acabam separando o cidadão brasileiro devido a algumas culturas ou preconceitos, né, que acaba aí destruindo a nação, ok? E coloquei aí uma imagem meio escura aí para vocês entenderem como isto é a realidade que acontece. A imagem que está aí, que vou ter que tirar ela na sua frente, ela significa o quê? Uma partição, como se fosse praticamente um câncer que está ao mesmo tempo a evolução da tecnologia para avanço para ajudar a população, é o mesmo que acaba jogando um contra o outro. Que seja, quando a maioria da população vai procurar os seus direitos, futuramente isso acaba prejudicando na empregabilidade, muitas vezes até complicações aí na sua situação futura e muitas vezes no histórico familiar, ok? E devido à proposta de projeto que foi dado, que eu até postei, foi enviado para os competentes analisar o sistema. Já mandei para o advogado antes de mandar para autoridades, né, na área política, para averiguar mais ainda. Mas advogados e outros competentes antes de levar na área política foi analisado, falou que essa proposta pode sim ser uma maior revolução aí na parte de documentos digitais e situações processuais, que isso está praticamente condenando a classe média e principalmente a classe baixa. A classe baixa, fazendo que até a situação econômica do nosso país ou local acaba tendo uma decadência pior, ok? Isto. E aqui estou aqui, galera. Vocês veem que a realidade é essa. Imagina uma situação trágica que está acontecendo dias e dias, informações do cidadão espalhado aí para terceiro, se vai entrar aí em algum contrato ou formalidade de emprego e acaba tendo aí uma ocasião aí inesperada, né? Acaba tendo um histórico sobre isto. E eu falo por comentários, perguntas, como eu falei no outro vídeo. Isso é uma realidade real, porque tem muitos que acabam aí se perguntando, né? Ah, mas por que eu não consegui aquilo, não consegui aquele emprego, antes era assim, eu conseguia, tem toda a capacidade, meu histórico é bom. Aí acabamos esquecendo sobre a parte da judicialização. Eu não estou falando que não tem que ter lei, tem sim, é a lei que nos protege. Mas em algumas ocasiões isso acaba aí, a mesma que protege é a mesma que te bloqueia lá na frente. E acaba tantos projetos de lei, PEC, PL, acaba trazendo um bloqueio na vida da classe média e baixa, fazendo que muita da população acaba sendo excluída. Tanta informação, informações sensíveis que acaba caindo em mão de terceiro, que não podia ser assim. E projetos sociais que pode trazer mais melhoria. Não adianta trazer um projeto social que traga uma melhoria para um e penalizando o outro da mesma classe. Temos várias formas da democracia, da igualdade social, da inclusão, está encaixado com isso. Se vocês fizerem uma pesquisa durante toda essa trajetória em 2006 para cá sobre os processos nos anos 90, 91, no ano 2000, já vindo de lá para cá até 2006 e até os anos seguintes, a situação piorou. Até na parte da empregabilidade está uma situação bem trágica. Por que isso? Por causa da digitalização. Isso acaba trazendo que a população, mesmo que
que não entenda, acaba vendo que isso é mais rápido para você procurar um documento, outros não têm acesso, nem conhece a existência disso, acaba sendo penalizado muitas vezes em ponto de procurar seus direitos, recorrer. Isso acaba trazendo que ela mesmo, a pessoa mesmo que procura o seu direito ali na hora, independente se é trabalhista, se é alimentícia, se é familiar, acaba tendo uma complicação na empregabilidade. E muitos acabam perguntando, até que eu até comentei no vídeo sobre isso. Até postei um vídeo aí no meu status, que esperar não é saber, né? A democracia é isso. Mostrando o retrato de antes. Nós temos sim a força de mudar, a força de trazer, não importa se é direita ou esquerda, a democracia é justa, ela tem que ser justa. A mesma lei que hoje na digitalização que protege, ela pode acabar complicando daqui para frente, muitas vezes até na parte familiar, filhos e parentes. Estou falando sobre a realidade de hoje. E tem sim uns bloqueios que acaba trazendo o princípio, o, a verdadeira coragem da população ir de frente. Porque daqui para frente, se não colocar um projeto que proteja o cidadão, os dados dele, que dê opção para ele se manter e sobreviver na sociedade como direitos e deveres, né? Que a gente tem mais deveres do que direitos, se você pôr num ponto de vista. A gente tem que procurar muitas vezes uma autoridade maior para te proteger, independente da situação. E com esse projeto que eu estou aí, mandei para as autoridades, para verificar, já foi mandada antes, já mandei por outras autoridades, verificar com conhecido alguma coisa na área jurídica, política também, depois foi colocado aí, protocolado para ver se isso tem andamento. E a maioria deles falou que isso tem andamento, tem fundamento real sobre isso. Como eu estava falando, antigamente, na parte da Bolsa Família, um exemplo para vocês verem, todo mundo tinha direito ao Bolsa Família. Mesmo que esteja trabalhando, tenha uma contagem, tinha um CAD único, mas nem todo mundo tinha acesso, não tinha um cruzamento de dados. Hoje nós temos um dos pontos real sobre isso, mas a carteira de trabalho não dá benefício. Ela não dá benefício. Ela apenas mostra o e-social dentro daquela área, onde você está registrado. E tem as opções. Até me falaram, Lincoln, trouxeram aí o crédito do trabalhador. Quando eu falei no vídeo atrás que esse crédito do trabalhador ia endividar muita gente, a empresa ia ter complicações, e isto é realidade. Um exemplo, para vocês entenderem. Como colocar o crédito do trabalhador na carteira de trabalho digital, acabou fazendo o quê? Que o trabalhador continue preso naquela empresa para tentar aí, pagar aquela dívida. Muitas vezes teve aí trabalhador que fez aí um empréstimo bem alto, né, mas com parcelas pequenas, juros pequenos, acabou complicando aí na sua renda financeira. Isso traz uma preocupação maior sobre isto, né? Aí cata lá o crédito trabalhador, tem um saque aniversário, não tem como parar com isto, né? Que foi um desconto, está registrado no mesmo e-social quando foi feito o empréstimo do crédito trabalhador. Aí a pessoa tem que opinar, né? Por outras áreas, né? Vou optar pelo saque aniversário. Isso acaba afundando mais, a pessoa não tem recurso mais ali dentro. Uma das perguntas que eu fiz para todos e a maioria não responderam foi: se teve oportunidade de colocar na plataforma do carteira de trabalho digital o crédito do trabalhador, que não coloca um projeto social dentro ali. Não, estou devendo para fulano, devendo para a justiça, estou devendo para tal. Ela é descontada em folha direta. Acabou esse negócio de toda vez ter que recorrer na justiça, correr atrás de processos, isso acaba complicando você no seu emprego atual ou no futuro, né? Isso é realidade. E protege, além de fiscalizar a parte econômica do e-social, fiscaliza a parte do trabalho, evita muitos processos trabalhistas. Ela vai acabar incluindo uma integração de todos os sistemas. Imagine
Uma realidade desta que evita de toda vez acontecer alguma coisa, tem que correr atrás de processo. Um exemplo, a parte alimentícia. A pessoa tem que ir lá, ir na defensoria, marcar uma audiência, que é tudo agendado. É muito demorado, e você trabalhando para poder pegar um papel, enviar por e-mail para poder aí, a empresa ser descontada em folha do funcionário. Isso acaba trazendo todos os dados do funcionário dentro aí, algumas informações muito sensíveis dentro da empresa. Agora, com esse novo projeto, essa nova proposta que acabei enviando, praticamente está bem detalhado, bonitinho, deu um trabalho danado para fazer isso. Mas com essa proposta, ela acaba tirando essas informações sensíveis. O que acontece? Quando o trabalhador, o empregador registrar o funcionário, na hora que aparecer no e-social dele lá, vai marcar lá valores a ser debitado e enviado para a conta do governo. Verificação, valor alimentícia, porcentagem baseada no salário mínimo. Vai estar marcado lá. E quando a empresa registrar, vai ser descontado automaticamente dele. E ele consegue ver na carteira de trabalho digital. E a pessoa que vai receber esse benefício, ela não vai precisar mais a empresa depositar na conta dela, a pessoa física ou jurídica, vai depositar na conta do governo. Num cartão, num benefício como fosse o Bolsa Família, automaticamente vai depositar lá, ela vai ter o cartão para poder receber. É mais fácil evitar esse negócio de processo. Enquanto mais processo tiver, mais problema tem na área de emprego, né, na área de empregabilidade. E deixando claro para vocês, a Bolsa Família vai acabar, vai ter uma diminuição praticamente quase de 80% para receber Bolsa Família. A Bolsa Família, como é um programa alimentícia, ela entra com esse tema, para vocês ter uma noção disso. Quando eu falo na live, eu não tenho seguidores, não tenho vereadores, não tenho nada, só eu por eu e alguns conhecidos, eu não tenho nenhum que consiga a colocar isso em frente. Que muitos vão atrás aí, só de deputado, vereadores conseguem. Se um vereador chegar, um prefeito, um deputado, chegar, vamos correr atrás dessa ação, vamos chamar a galera, vamos compartilhar, a maioria compartilha. Ok? Uma das ações mais bonitas que eu vi agora para a área trabalhadora é a parte da escala 6, a escala 6 por 1. O cancelamento dela. Algumas empresas estão fazendo, tem o 5 por 2 também que as empresas estão fazendo, é opcional. Mas a diferença disso são as horas extras, os direitos que tem. Aí tem essa briga. Se colocar 5 por 2 de novo numa rede nacional, vai diminuir o salário, que é o salário mínimo de 1.518? Não vai, porque nós estamos chegando no final do ano, vai ter um aumento salarial, que vai para 1.612, não sei se estou enganado. Entendeu como isso é bem equilibrado? Agora, se mudar 5 por 2, por mim, um exemplo meu, para não ter muita retaliação, muita programação ou emenda que seja, para ser uma situação obrigatória, nacional, é colocar o 5 por 2, como ia ter aumento, certeza se não tivesse uma porcentagem alta eles iam cortar alguns benefícios. Se for cortar algum benefício na parte do direito trabalhista, que diminua o 5 por 2, continua o mesmo salário de 1.518 e não precisa tirar direito. Ok? E se colocar opcional ou área conviccional, num acordo coletivo, aí complica mais ainda. Ok? Que hoje, na era que nós estamos hoje, na era digital, foi bonito ver todo mundo aí correr atrás. Graças a Deus está dando certo. Tem que dar um parabéns para muitos de vocês aí. Algumas penalidades que veio, alguns julgamentos na rede social normal. Aquele que destaca demais, aquele que é bem visto sempre é lembrado. Sendo um bom ou ruim, tem que ter. E para deixar bem claro para vocês, essa proposta que eu mandei, ela reflete em todas as esferas social. Protege, ela não condena a classe média, a pobreza, ela protege os dois lados. Tem bonitinho para vocês entenderem.
além de automaticamente fiscalizar entre bases de Receita Federal, fiscalização de Receita Empresarial, ajuda muito no banco de dados. E acaba tendo essa situação de processos trabalhistas, tem que recorrer. E lá para quem tem esse valor descontado direto no sistema, isso acaba ajudando a empregabilidade, ajuda na renda, aumento salarial dentro da empresa. Aquele que está precisando daquele benefício que foi ouvido e direcionado pelo juiz está sendo descontado, depositado na conta do Gov. O beneficiário está recebendo um cartão do exemplo para vocês, e se esse projeto for para frente, acaba recebendo com cartão. Isso traz uma realidade, traz uma reflexão que temos que melhorar isto, porque muitas vezes a pessoa recorre atrás dos seus direitos, sendo trabalhista, ou alimentícia, ou a parte familiar, que seja, não consegue um emprego daqui para frente. Aí muitos me falaram, Lincoln, isso teve um problema aí, perdão, vai ter uma melhoria na parte da saúde mental. Não tem melhoria na saúde mental. A saúde mental não é só a obrigação do trabalho, aquela escala cansativa, mas sim financeiro também. Aí as pessoas querem tentar inverter essa situação. É que nem assim um exemplo para vocês, eu não estou julgando nem nada. Se eu sou um dono de uma fábrica, um empresário, para vocês entenderem, se chegar um funcionário na hora de registrar ele, o meu RH registrar ele, vai ver aí social, desconto tal, depositar diretamente da conta do Gov. Eu vou ficar alegre com isso. Porque vai ter um controle fiscal, vai ter menos burocracia, vai proteger, além de proteger minha empresa, vai proteger o trabalhador também. E protege que o beneficiário. Imagine tantos processos que tem. A pessoa está ganhando bem, a pessoa vai lá, recorre a pessoa está ganhando bem, vou pegar mais uma fatia. Não vai ter mais isto. E muitas vezes, ganhando bem, o abaixo vai receber aquele valor na porcentagem do salário, baseado no salário mínimo. Tem 13º e tudo. Ok? Como isso é bem encaixado sobre os pontos, para vocês entenderem. Aqui, para vocês verem, ó, aqui são os ODS, né? Saúde e bem-estar, promover saúde. Fiz aí a adaptação do conceito sobre adaptação climática e vi que isto foi real. Trabalho decente, crescimento econômico, precisamos disso, que é o 2 da ODS 8, o 3 da ODS 3, né, que fala sobre ação pelo clima, que fortalece a capacidade de resistir e reduzir os riscos de eventos. Ela não traz só isso, temos que ter aí um investimento. Para ter investimento, não precisa de ter tanto processo, mais gasto, que no judiciário um processo simples custa na faixa de R$ 3.800. E quando o judiciário começar a cobrar isso do cidadão, acabou. Acabou do cidadão sempre tentar recorrer lá, ela prejudica ele. Só se for um processo trabalhista, que muitas vezes tem alguns aí que, pelo amor de Deus, não paga nem os direitos. E muitas vezes alguém vai na justiça aí com algumas informações falsas e chegam lá, acaba complicando, não recebe o valor que diz que era para receber o valor indenizado, mas os direitos deles não constam esse sistema. E acaba aí tendo um nome em processo. É quando vai procurar emprego, acaba tendo complicação na hora da candidatura desse funcionário, ou quando está trabalhando, a empresa acaba puxando, se tem processos, né, antigo, dependendo do processo, acaba constando e vem com aquela velha desculpa, vamos cortar gasto, tá difícil, vamos mudar. Sempre tem essa formação para vocês entenderem, ok? Isso fala por partes que, como cidadão, e como ver todas as informações que vem na vida cotidiana e real, não vendo só apenas dados, é diferente. Se você sentar no escritório, verificar os dados, é diferente. Dados tem como manipular. Números tem como manipular. Agora, você vê a realidade do dia a dia, é cruel. E com essa proposta que foi enviada, vai acabar com todo esse problema, que ao mesmo tempo que acaba fazendo que o cidadão procure o seu direito, ele acaba sendo aí
punido futuramente. Ah, mas muitas vezes pensa que punido é acabar complicando, batendo. Não, punido muitos bloqueios para vocês entenderem. Pelo amor de Deus, parem. Nós lutamos pela igualdade social, mas quando trazemos muitos direitos para a sociedade, essa igualdade social não entra por classe, se é classe média ou alta. Essa desigualdade, em vez de ser igualdade, acaba entrando numa briga. Eu tenho direito, ele também tem direito. Mas esse direito sempre tem aquela velha fenda, o outro lado da moeda daqui para frente. Ok? Espero que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês entendam melhor, procure, pesquisa, que essa proposta vai trazer solução, vai trazer uma das maiores solução real. E também vou falar a verdade para vocês. Se essa proposta der andamento, cair na mão deles e falar, vamos colocar isso aqui, projeto piloto, para dar certo. E tem como dar certo, não precisa nem projeto piloto, só no projeto nacional, quando alguém lê esse projeto, vai verificar que isto tem uma continuidade. Agora só se o governo mudar uma emenda, alguma coisa, acaba complicando. É só isso. Mas nós temos que colocar. Aí vocês vão ver que vai aparecer tanta cagada, não vou nem falar que acabei achando, né? Eu não posso aí passar isso para frente aqui nas redes. Vai achar tanta cagada que o cidadão, o governo e as entidades e as autoridades aí competentes vão verificar que essa proposta vai ter os maiores controles fiscais também. Vai ter maior oportunidade de empréstimo para a empresa. Você viu que isto tem potencial. E tem, sim, na realidade é isso. Não adianta colocar projeto que só. Colocar um projeto que aquela classe quer. Não é que aquela classe quer. É que precisam. Tem que colocar um projeto que precisa, baseado na realidade. Tem leis aí que foi implementada por emendas que durante esses 2 anos foi mil maravilha. Depois começou a colocar um contra o outro. Informações falsas, criminalização, brigas familiares, empresas baixando as portas. E muitas vezes disso, por causa de um, acaba pagando todo mundo. Aí os outros vêm falar, por que o cara tirou a própria vida? Ele não parecia ser um suicídio, mas se não viu a situação dele. Aí muitos acabam reclamando das classes. É classe baixa, classe média. Não, nós somos todos iguais. Todos nós move a economia de um país, move a economia de uma região, de um município. Ok? Aí a pessoa fala, mas ele não tem aí para comprar nos comércios locais. Por que não tem? Porque muitas vezes, dependendo com tantas leis, tantas emendas, que acaba fazendo que a empresa não aumente o salário, tem muito custo do que lucro, o fluxo de caixa só sai e a porcentagem é bem baixa na hora que entra. Por causa desses tipos de situação. Agora com essa proposta que foi dado lá, foi colocado, foi protocolado, antes disso coloquei para analisar com todos eles e agora espero que vocês compartilhem isso, nós precisamos muito disso. Ela vai evitar muitos problemas em todas as esferas sociais. Pelo amor de Deus. Vai ter que esperar um deputado fazer aquilo, porque ele acha que aquilo não. Nós temos que colocar a realidade. Aí vem políticas públicas que trazem uma melhoria, mas esquece que lá na frente essas melhorias vão trazer problema. Como se diz, né? Um exemplo. Enquanto mais aumento de população, mais acidente e criminalização vai ter. Porque não consegue suprir tudo aquilo. Aí tem mais, eu falo pelas partes das leis e emendas. Ok? E aí, aqui está as melhores soluções. Aí vai depender de cada um, ou das autoridades, se vai apanhar para frente ou não. Ok? Então, tchau, tchau e espero que tudo dê certo aí.